Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Alô, torcedor goiano, seja bem-vindo ao Futebol 62, seja bem-vindo ao Dois Toques. E hoje, claro, um Dois Toques especial, porque os toques são dois, mas os companheiros não precisam ser apenas dois, pode ser mais. Quando a gente junta gente bom de bola, é fácil de mais gente também dar dois toques. E hoje tenho o prazer de receber aqui o nosso André Isaac e também o Charlie Pereira. Como vai, André? Tudo bem? Alô, Geliezer, um abraço para você, um abraço para o Charles, para todo mundo acompanhando o Futebol 62. Mais um prazer estar aqui com vocês, agora também na companhia do Charles. Exatamente. Tudo bem com você, Charlie? Que bom receber você por aqui. O prazer é meu, sempre bom estar por aqui no Futebol 62. Um abraço ao companheiro André Isaac, ao camarada André Isaac, né? Firmeza, ele pode ser, a gente pode usar o termo bom de bola para trazer o André no sentido de um grande profissional que baita comentarista, apresentador, repórter, né? Atua em várias funções. Ele é bola cheia, é craque. Mas, Gerliezer, nas quatro linhas, pensa num cara tranquilo, sossegado. Bola chega nele, ele tem o próprio tempo dele, sabe? Assim, ele vai pensando, assim, vou fazer isso, ela vai chegar, eu vou dominar, vai ter um cara passando pela esquerda, um pela direita, eu vou imaginar para onde eu vou tocar. Nisso, já roubaram a bola dele há muito tempo. Eu pratico futebol alegria, o que o pessoal dá de risada não é brincadeira, não. Tá certo, é assim mesmo. Eu me lembro de uns jogos que tinha lá no Marcelo Borges, quando o Marcelo tinha um campo ali no Parque Amazonas ali, e eu me lembrava, Charles, de alguns companheiros, né, tão viris no microfone, mas chegavam lá, não tinham nenhuma condição. Eu vi dois ali, André, eu vi dois das piores pessoas, não é jogador de futebol, mas das piores pessoas que já brincaram de bola na vida. O Juliano Moreira, não tem nenhuma, assim, nenhuma intimidade. E a outra com o Arthur Magalhães. O Arthur Magalhães, eu fiquei assustado com o nível técnico dele, sabe? Assustado, assim, sem nenhuma intimidade. Ele e a bola, assim, é como se estivessem conhecendo naquele dia. Mas vamos falar do povo que sabe jogar, né? Do povo que vive disso profissionalmente. A gente vai falar aqui do Goiás. Começou o mês de setembro e eu quero analisar aqui com vocês os jogos do Goiás neste mês, onde é que vocês prevêem dificuldades, onde é que vocês prevêem, vamos dizer assim, uma maior facilidade, o que seria uma boa pontuação para o Goiás, enfim, a importância desse mês de setembro, né, que é o antepenúltimo. A gente tem setembro, outubro, novembro, acabou a Série B do Campeonato Brasileiro. Vou compartilhar aqui os jogos do Goiás neste mês. Olha só, tá na tela. O Goiás joga 7, que é um domingo agora, né? O próximo domingo contra o Avaí, lá em Santa Catarina. Permanece lá no Sul, joga na sexta-feira, dia 12, contra o Coritiba, também fora de casa. Depois, o Goiás volta a campo no outro sábado, dia 20, para enfrentar o Paysandu em Goiânia, o primeiro jogo em Goiânia. Dia 23, o Goiás visita a Ferroviária, lá em Araraquara. E fecha o mês, no dia 30, contra o Atlético no Estádio da Serrinha. Portanto, são 5 jogos, 3 jogos fora de casa, Avaí, Coritiba e Ferroviária. 2 jogos em casa, o Paysandu e o Atlético. Esses jogos são válidos pela 25ª, 26ª, 27ª, 28ª e 29ª rodada. Quando terminar o mês de setembro, estarão faltando 9 jogos para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Vou até deixar a imagem aqui na tela para a gente ir falando. André, se fosse para eleger um jogo, qual é o jogo mais difícil do Goiás nesse mês? Sem dúvida, é o clássico contra o Atlético. Eu sei da dificuldade para enfrentar o Coritiba, mas assim, poderia ser um resultado até descartável. Se enfrentar o líder e não ganhar do líder é normal. Então, pela dificuldade do clássico, do Goiás não ter vencido de ter perdido recentemente para o Vila Nova, pelo fato do clássico ser em casa,
pelo fato de ter perdido para o Atlético no primeiro turno, então eu vejo que o Goiás ele tem assim a maior dificuldade é esse clássico contra o Atlético aí dos jogos também. E para você, Charles, você concorda com o André, discorda? Qual é o jogo? A gente prevê, né? Pode chegar no jogo o dia ser completamente diferente, mas dentro da sua expectativa, qual o jogo mais difícil que o Goiás tem neste mês? É bom lembrar, Gerlieser, André, que o Goiás, que agora se prepara para jogar contra o Avaí, depois de ter perdido contra o Botafogo, pode ser um Goiás diferente às vésperas do jogo contra o Paysandu. Lá nesse jogo que ele vai fazer contra o Atlético, né? Depende muito do rendimento, se ele é positivo ou negativo em campo, né? Então, na tabela de classificação, né? Mas olhando para o Goiás de hoje, e olhando esses jogos aí, são 5, né? O jogo fora de casa contra o Curitiba, para mim, é o jogo mais complicado para o Goiás, né? É um adversário que se equivale ali tecnicamente com o Goiás, acho que a tabela vai mostrando isso, nenhum dos dois consegue desgarrar, o Goiás ficou até mais o Goiás tem mais rodadas de liderança do que o Curitiba, mas nunca conseguiu abrir uma vantagem confortável, né, considerável do Curitiba. Né? Os times, inclusive, estão naquela fase de oscilação, os dois. Né? E aí eles vão ficando por ali, quem está embaixo não vai chegando tanto, que pese a Chapecoense acabou dando uma encostada maior. Né? No jogo do Vila, no momento em que ela estava ganhando do Vila, lá em Chapecó, a Chapecoense estava ultrapassando o Curitiba, estava ficando em segundo, mas acabou, né, empatando. O resultado acabou sendo bom para o Curitiba, bom para o Goiás. Né? Curitiba está levando está tendo uma grande média de público nos jogos do Couto Pereira, mesmo o Couto tendo aí capacidade, né, digamos, para 3 estádios a Eli Pinheiro, né? Um estádio com capacidade de 30 mil torcedores para cima, né? Então eu vejo que esse jogo contra o Coritiba, dado o equilíbrio técnico entre as equipes, dado esse fator campo, torcida que tem o Coritiba, né? É um jogo mais complicado. É o único jogo de todos esses que eu não vejo o Goiás como favorito. Eu também projeto o jogo mais difícil, esse jogo de Curitiba, né? De Curitiba contra o Curitiba, porque é um jogo fora de casa, contra uma equipe, um bom mandante, que é a equipe do Curitiba. Lógico que eu acho que esse jogo contra o Avaí vai influenciar muito no Goiás para esse jogo contra o Curitiba também, mas para mim, tecnicamente, é o jogo mais difícil. Contra o Atlético, você pode ter, às vezes, como o André cita, né, um jogo emocional mais difícil, né, com mais envolvimento emocional do que o jogo contra o Curitiba. Mas eu imagino que o Curitiba, porque o Goiás vai chegar nesse jogo contra o Curitiba brigando pela liderança, a não ser que ele vença o jogo e o Curitiba não vença, aí o Goiás chega garantido na liderança. Mas com qualquer resultado que o Goiás tenha contra o Avaí, o Goiás tem condições de terminar líder após esse jogo contra o Curitiba. Então o Curitiba deve armar todo um cenário para esse jogo, né, de grande expectativa, um jogo realmente muito pesado, e eu projeto isso também. Mas vamos lá, né? A questão, aí são 15 jogos em disputa, 15 pontos em disputa, 6 dentro de casa, 9 fora de casa. Para você, André, o que seria uma pontuação boa? Qual seria o limite aí da pontuação que é boa? Vamos dizer assim, a ruim, a razoável e a boa no seu espectro aí. Qual pontuação que você acha que o Goiás poderia ficar satisfeito nesse mês de setembro? Olha, desses 15 pontos disputados, eu imagino que 9 pontos seria razoável, conseguir 3 vitórias nesses 5 jogos. Por exemplo, em casa contra o Paysandu, é a obrigação, é o jogo teoricamente menos complicado dos 5. A Ferroviária e um desses jogos aí, contra Avaí, Atlético ou Curitiba. Uma vitória nesses 3 aí. Um desses E, 3. e para você, Charles, o que você projeta aí como uma boa pontuação para o Goiás neste mês de setembro? Para mim, o Goiás só não é favorito contra o Curitiba. Né? No mais, mesmo jogando na casa dos adversários, porque assim, o Goiás vai ter lá em Florianópolis e vai ter lá em Araraquara um cenário bem diferente do que vai encontrar em Curitiba, sabe?
estádio sem pressão, né? Vai e vive um momento muito ruim, né? Com problemas internos ali, do ponto de vista financeiro, não se mostra forte para brigar pelo acesso nesse momento. A Ferroviária vem de uma realidade de luta por permanência, né? Então, mesmo nesses jogos fora de casa, eu vejo o Goiás com condições de vencer, né? E aí tem o Paysandu, que é um jogo teoricamente mais fácil para o Goiás, né? Na teoria, o próprio clássico contra o Atlético, mesmo sendo um clássico, mas na Serrinha a gente tem que imaginar que o Goiás entre para vencer, é o favorito. Então, pegando todo esse cenário aí, Gervásio, vou colocar 10 pontos. 10 pontos. Estou imaginando aí 3 vitórias, um empate. E estou imaginando que o Goiás possa. Estou meio que descartando esse jogo contra o Curitiba, sabe? Entendi. 10 pontos, o Goiás teria 66% de aproveitamento, até inclusive um aproveitamento maior do que o Goiás tem hoje, que é de 61%. E os 9 pontos que o André citou, daria ao Goiás 60% de aproveitamento, basicamente a mesma coisa que o Goiás tem hoje, o Goiás tem 61%, seria aí 60%. Eu também considero 9 pontos, assim como o André, uma pontuação boa, sabe? Lógico que 10 é melhor do que 9, a gente não precisa nem debater isso. Mas 9 eu já considero uma satisfação interessante, porque o Goiás, a Série B está caminhando, para mim, para 62 pontos para o acesso, sabe, Charles? 62 vem se fortalecendo muito. Chegou a ser 65, 64. Neste momento, 62 pontos tem 98% de probabilidade de acesso. Então, é uma probabilidade altíssima, né? Você trabalhar com 98% de probabilidade de acesso. Então, 62, o Goiás tem 44. O Goiás precisaria de 6 vitórias. Se o Goiás consegue vencer 3, que é o que eu e o André estamos classificando aqui como uma boa pontuação, o Goiás iria para os últimos 9 jogos precisando de 3 vitórias. Ou seja, vencer 1 em cada 3 do que restará para garantir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, para mim, se o Goiás conseguir aí 3 vitórias neste mês de setembro, o Goiás teria feito uma pontuação satisfatória, até porque o Goiás faz 3 jogos fora de casa e apenas 2 jogos aqui em Goiânia. Mas, claro, torcedor, nós vamos ver na prática, né? Pode ser que amanhã 9 pontos seja utopia, como pode ser que amanhã 9 pontos seja ruim. Se você ganha os 3 primeiros, você já não quer fechar com 9 mais, né? Você quer, claro, muito mais. Mas quero agradecer aqui ao André e ao Charlie por participar desse Dois Toques especial, o primeiro que a gente grava aqui com 3 grandes profissionais, ou pelo menos 2 grandes profissionais, 2 grandes companheiros meus aqui no Futebol 62 e também, claro, na vida de jornalista esportivo. Obrigadão, Charlie. Abraço, André Isaac, abraço, Geliezer. Geliezer, são 3 grandes profissionais, sendo que um deles é empresário de comunicação já, né, André? Empresário? Geliezer o Geliezer já é o empresário do certeza, mundo da comunicação, hein? Uma baita de uma equipe, né? Um conglomerado. Eu me lembrei dos importadores internacionais, né? Ah, eu trabalho como importador. Ah, você faz o quê? Eu busco umas mercadorias ali no Paraguai. Uma vez o Marcão da Kombi, lá do Goiás, era 1996, lá a época que o Goiás estava fazendo aquela baita daquela campanha. Aí foi um rapaz da ESPN lá fazer uma matéria lá no Goiás. Aí perguntou para ele: o que o senhor faz aqui? Eu sou chefe do departamento de transportes. Aí o cara: nossa, que bacana. Quantos carros você tem? Não, só aquela Kombi ali. Naquela época só tinha isso, né? Nem ônibus tinha. Ela serve para tudo. E você, torcedor, né? Para você, qual seria uma boa pontuação para o Goiás aí nesse mês? Deixa aí a sua opinião, pode ser concordando com a gente, discordando, o que vale é a sua opinião. Muito obrigado, um grande abraço, seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62 e até a nossa próxima oportunidade.